Namaskar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sempre é motivo de alegria poder estar aqui, poder compartilhar o que eu aprendi com grandes mestres da espiritualidade. E hoje muito feliz porque eu vou estar falando sobre o que eu aprendi com o mestre Osho, alguns dos ensinamentos mais reservados, mais profundos que eu tive com o mestre Osho, dentre algumas lições que tenho feito, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, trazendo uma forma de ensinamento bem adiantada, que só vai fazer sentido para quem busca um satsang. O que é um satsang? Um encontro com a verdade, não um encontro com ilusões, nem um encontro com dogmas, com textos, com repetições de versículos, capítulos. Satsang na Índia é você comungar com a verdade que você é, com aquilo que é mais íntimo teu, e, e esse encontro é um encontro que requer, por vezes, muita coragem, que requer, por vezes, um mergulho muito grande naquilo que nós temos como ilusões, como fantasias da espiritualidade, e hoje mais do que nunca, tirarmos da frente uma série de delírios da espiritualidade. Se encontra, delírios e mais delírios, então vamos olhar nessa direção do satsang, no encontro com a verdade. Eu vou dividir essa aula em várias partes, e sempre tocando um sino para sua reflexão. Não é uma aula fácil, não é um ensinamento superficial, porque é já ir de encontro com a verdade, não é ficar dando voltas no sentido de, como eu disse, de fantasias, de textos, enfim, olhar para a verdade que você é. Então, eu vou batendo umas palmas, vou batendo um sininho aqui, e cada sininho é uma história. Quero começar aqui com o ensinamento do Osho. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro que se chama Nem Água Nem Lua. De todos os livros que eu li do mestre Osho, sem dúvida nenhuma, esse é o que mais tocou a minha vida. Esse livro, a priori, não ensina muita coisa. Ele tira, ele limpa, ele nos coloca em contato com a nossa verdade, com aquilo que nós somos em real. Então, se você quer saber sobre Atlântida, sobre outros planetas, se você tem algum tipo de interesse em mestres ascensionados ou em seres que vivem dentro da Terra, se você tem interesse em magnetismo animal, magnetismo tântrico, ou em algumas visões do Tantra superficial e delirantes, ou se você tem interesse se Jesus existiu ou não, aonde ele viveu, ou se ele era enfim, se você tem interesse de onde nós viemos, de outros planetas ou de outras galáxias, esse livro não vai falar contigo. Não é um livro para quem busca ficar repetindo textos. Eu falo isso muito a respeito das histórias das pessoas que falam de Jesus, sabe? Para mim, sempre que alguém começa capítulo tal, versículo tal, e está escrito aqui, está escrito ali, uau! Ou ficar sempre se repetindo a mesma coisa. Existem alguns templos. Outro dia passei em frente a uma igreja aqui no Guarujá, eles estavam repetindo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Se você gosta dessa repetição, esquece esse livro. Se você gosta de templos feios, caretas, com sacerdotes, na sua imensa maioria, tudo homem, e repetindo e falando aos berros, sem nenhuma verdade, sem nenhum carisma, esquece esse livro. Aliás, eu gosto de falar que todos nós temos o mestre que merecemos. Seguimos o nosso caminho espiritual de acordo com aquilo que merecemos ou que acreditamos merecer. E tem pessoas que escolhem um caminho espiritual de muita dor, de muito sofrimento, de muita um caminho que vai fazer com que você jogue a tua vida na lata de um lixo, na lata de um lixo.
Então, o Osho, quando ensina, traz esse livro para nós, Nem Água, Nem Lua, uau, uau, é o encontro com a verdade. E eu vou estar te ajudando, vamos falar de algumas passagens desse livro, que vai te ajudar a mergulhar. O primeiro capítulo é exatamente esse, Nem Água, Nem Lua, e é um texto poderosíssimo que tem relação com iluminação espiritual. Eu sinto que você vai gostar bastante disso. Então, vamos lá começar aqui com o primeiro capítulo do livro e que fala de você. Que fala de você. Você vai ver. Eu vou comentar falando para você que está aqui, tá bom? Nem Água, Nem Lua, a primeira história do livro, um livro que me fez eu limpar um monte de delírios, fantasias, sonhos da espiritualidade. Um livro que me revelou a verdade como ela é e me levou para a direção do Zen, do taoísmo, do Tantra. Então, o primeiro capítulo começa assim: por anos e anos, a monja Shiono estudou, sem nunca conseguir chegar à iluminação. Então, note isso, como tem pessoas ligadas à espiritualidade, às religiões, note ao ocultismo, à magia, ao conhecimento de si mesmo, que estudam a vida toda, mas nunca terminam as buscas. Ficam dando voltas e mais voltas e mais voltas. Acumulam um monte de conhecimento, mas um conhecimento que não leva a lugar nenhum. Então a monja Shone estudou, 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 mas nunca se iluminou. Era uma monja. Uma noite ela estava a carregar um velho pote cheio d'água. Ela tinha um pote na mão e cheio d'água. O que é esse pote cheio d'água? É a nossa mente. Nossa mente. Eu fico muito triste de ver essas pessoas que ficam que acham que espiritualidade é ficar repetindo coisas. Repetindo crenças e crenças e crenças, ou seja, crença não é verdade. Capítulos, versículos, em nome disso, nome daquilo, um conhecimento livresco, sem nenhuma experiência. Então a monja Shiona, ela estudou muito, mas nunca se iluminou. Ela nunca viveu a vida dela, ela ficou rodando. Um dia ela estava a carregar um pote cheio d'água, que era a própria mente dela, cheia de informações. Quando ela caminhava, ela olhava a lua cheia refletida no pote. Ou seja, o reflexo da lua ali no pote. Ela estava olhando para aquilo. De repente, o pote caiu, ela caiu e ela procurou a lua no pote, porque ela estava vendo o reflexo da lua no pote. Escritura, palavras, ideias são só reflexos. Ela estava olhando para a lua, para o reflexo da lua, tudo aquilo rompeu, rompeu-se. Ela olhava para o reflexo da lua. E de repente, cadê a lua? Ela olhou no chão, tudo cheio, a água caiu e não tinha mais a lua ali. Ele olhou para cima e olhou a lua no céu. E ali ela se iluminou. Ali ela atingiu. Ali ela alcançou. Por quê? Porque ela estava olhando para o reflexo e não olhando realmente para a lua. Eu vou continuar nessa história. Vamos olhar de novo essa história maravilhosa, Nem Água, Nem Lua, aprofundá-la. Por anos e anos, a monja Shiono estudou. Essa monja, ela entrou num templo, ela era tão bonita que ninguém aceitou ela. Acharam que ela ia desvirtuar os monges, ia dar problema num templo. E ela queima o próprio rosto, ela queima o próprio rosto para entrar num templo. Mais para frente eu falo disso. Ela abre mão da vaidade, da beleza, olha que coisa. E ela começa a estudar. E ela estuda a vida inteira, essa monja. Mas nunca se iluminou. Um dia ela estava indo buscar água. Ela encheu um pote de água, imagina um pote de água. Era um dia, uma lua cheia incrível, linda. E ela começou a olhar o reflexo da lua na água. O reflexo. Que lua linda, que lua maravilhosa. São as pessoas que leem escrituras, que falam de um monte de coisa, de outros mundos, de outros planos, que falam mas sempre é uma decoreba, palavras, palavras, palavras e crenças.
E ela olhando aquilo, de repente ela caiu no chão, a água caiu, e ela começou a procurar a lua na água. De repente ela não achou a lua na água, porque ela estava olhando só um reflexo. E ela olhou para cima, olhou a lua no céu e se iluminou. Se iluminou. E ela escreveu: de um modo ou de outro, o pote quebrou. O pote caiu no chão e o pote frágil se partiu. O que é esse pote frágil? É a nossa mente, cheia de ideias. E olha, você não é a tua mente. Espiritualidade, tudo aquilo que a gente decora, vai morrer tudo isso. Nós vamos perder a memória da espiritualidade não vivida. E aí, de repente, ela ficou procurando a lua e ela olhou, não tinha lua nenhuma. E ela falou: nem água, nem lua, somente o vazio nas minhas mãos. Que é o nome do livro do Osho. Nem água, nem lua, somente o vazio nas minhas mãos. Ou seja, esvazia, abre mão, se entrega. Esse é o real espiritualidade. Torne-se quem tu és. Aceita quem tu és. E essa iluminação dela é o que a pessoa que busca espiritualidade tem que buscar. O samadhi, o satori, se há alguma coisa que é interessante de termos, é isso. E não decorar, e decorar, e decorar, e decorar. Porque uma hora o pote, que é a nossa mente, ele quebra, ele desmonta. E aí somente o vazio nas nossas mãos. Então, nota nessa história, primeiro que espiritualidade, como o Osho tão bem dizia, eu acho isso incrível, esse ensinamento também do Osho, para nós reconhecermos o Buda que nós somos, a iluminação que nós somos, e não é um acúmulo, um processo. Eu faço tanto de meditação, eu leio todos os livros da Blavatsky, eu decoro todos os versículos e capítulos da Bíblia, eu sei todas as letras da Kabbalah, tenho contato com todos os anjos. Não é um processo, não é gradual. Se eu fizer tudo isso, eu vou alcançar. Se eu fizer tanto de jejum, não é nada disso, não é nada disso. Isso faz com que nós enchemos a cabeça e isso uma hora vai se romper. Iluminação, esse próprio nome não é bacana falar, porque eu gosto mais do nome Shunyata, que é o nome falado no Japão. Shunyata é um vazio, é um vazio. Ou Samadhi, que é uma experiência do divino. E essa experiência a gente vai ter uma ou duas vezes na vida, mas elas são profundamente transformadoras. Agora, a monja Shiono, ela estudou, 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 estudou várias vidas sobre Deus, sobre iluminação, sobre os textos, sobre versículo e capítulo bíblico, estudou, estudou e decorou um monte de coisa, parecia um papagaio, mas ela não conheceu nada. Ela não conheceu absolutamente nada. Porque a experiência de Deus, como até São Agostinho vai falar, é uma experiência de transformação, é uma experiência muito maior do que um monte de palavras. Por isso que o próprio Jesus, ele vem e diz: Deus é amor. Lógico, tem outros atributos, mas ele vem trazer, você está amando, você se entrega na vida, você abre teu coração. Mas a monja Shiono estudou, estudou, estudou e estava cheia de coisa. E eu vou falar para você, o amor é quando a gente está vazio, quando a gente se entrega. O amor é uma absoluta entrega, um absoluto vazio. Se eu perguntar para ti o que é o amor, e você for explicar para mim o que é o amor, eu não tenho o menor interesse em te ouvir, o menor interesse. Porque o amor, talvez quem possa falar sobre ele é os poetas, os místicos de verdade, as pessoas que chegam mais perto do amor, sabe, algumas canções, alguns poemas como os de Kabir, como os de a Viagem de Rumi. O amor acontece quando a gente está vazio. E a monja Shioda, ela estudou, 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 estudou a Bíblia, o Corão, a Cabala, estudou. É que o Zen não tem livro, que bom. O taoísmo é pequeno, é curto, o taoísmo vai direto na fonte, porque não adianta você se encher de coisa. Para chegar no Buda que você é,
Você tem que esvaziar, você tem que esvaziar, esvaziar completamente. Então vamos beber um pouquinho d'água. Iluminação, perceber o iluminado que você é chegar na tua fonte. Chegar na tua fonte, é se recolher, é chegar no seu interior, é fluir na vida. Não é ficar perguntando para os outros, não é decorar um monte de coisa, sabe. Eu vejo muitas pessoas meditando hoje, para ter atenção plena, é maravilhoso. Para se curar da depressão, da melancolia, da ansiedade, incrível, incrível. Mas meditação é para você reconhecer o iluminado que você é. E reconhecer por você, porque buscar a iluminação nos ensinamentos dos outros é uma absoluta tolice, é um absurdo total. Achar que você, olha só, quem que já se iluminou lendo algum texto sagrado? Absolutamente ninguém. Iluminação é você andar por onde não existem pegadas, ou seja, você não vai viver o caminho do outro. Se alguém se iluminou em Compostela, isso é daquela pessoa. Se alguém se iluminou na Índia, isso é daquela outra pessoa. Mas normalmente iluminação tem relação com as pessoas que seguem o próprio caminho. Escutam um mestre ou outro, mas tem o seu próprio caminho, isso é repentino, acontece do nada. A realidade do iluminado é essa realidade que está aqui, não é em outro lugar. Tem um mestre que dizia assim, ó, ele falava uma coisa linda, ele falava assim, é só isso. E a gente falava: "Como assim é só isso?". É esse planeta, é esse corpo que você tá, é essa gatinha que tá aqui comigo agora. Isso é iluminação, é estar aqui com a nirvana. Não há uma outra iluminação. Mas é só isso, Otávio, é só isso. É o mar, são os animais, é a comida, é você amar, por mais violento às vezes que as coisas estejam, é você se aceitar como você é olhar essa realidade. E Jesus dizia, né, aquele que tem ouvidos que ouça, aqueles que têm ouvidos e que ouça. A monja Shiono, perdão, ela estudou muito, muito, muito. Ela se encheu de informações, mas uma hora nem água nem lua. Somente o vazio na minha mão. Somente esse vazio. Iluminação é isso que está aqui. Eu vou falar uma coisa para ti que você vai gostar muito. Eu nunca vi uma nirvana tão iluminada quanto essa daqui. O nome dela é Nirvana. E eu nunca vi um iluminado tão perfeito como você é. Do jeito que você é. Já está aí. Mas é só isso, Otávio. É só isso. É só isso. Sabe? Às vezes eu pergunto assim, eu gosto de falar sobre isso. O que que falta para a gente aceitar, para nós aceitarmos aquilo que nós somos? Por exemplo, você nunca vai encontrar uma gatinha nirvana tão perfeita como essa gatinha. Ela é aquilo que ela tem que ser. Você que está me ouvindo, esse convite é para poucos, é para poucos. Você que está me ouvindo é exatamente quem você tem que ser. Você está exatamente aonde você tem que estar. Você está passando por situações que é o que tem que ser. Você é quem você tem que ser. E você tem o que você tem que ter. A gente pode ganhar mais, pode morar em outro canto, enfim, mas primeiro vem dessa aceitação. E essa aceitação é a nossa iluminação. Essa gatinha, ela não tem que se melhorar, ela tem que ser aquilo que ela é. Eu estou aprofundando bastante esse tema, né, aqui com vocês, iluminação, olhar a realidade daquilo que se apresenta hoje para nós. Não sei se alguém, se quiser deixar alguma pergunta aqui para mim, deixa. Mas nota isso, a monja Shiono, ela estudou muitas vidas, ela encheu a cabeça de coisas. Eu vejo algumas pessoas mais jovens que eu, hoje ligadas à espiritualidade, e eu noto a mim mesmo como eu era estúpido no passado. Eu decorava tudo, eu sabia versículos, capítulos, eu sabia, estudei a Bíblia de ponta a ponta, me formei teólogo.
estudei Cabalá judaica, sabia todos os tronos, os principados, os querubins. Fui muito para a parte estúpida do Tantra, não a parte da iluminação, mas a parte babaca do Tantra, que é a parte de ter poder, de ter força, enfim. Eh, Sabe, mas uma parte minha se sentou com alguns mestres iluminados. Porque eu, como diz a história, a nossa mente está cheia de coisas, isso não é espiritualidade. Porque a nossa mente uma hora vai se romper, vai quebrar. E aí você fala para mim: "Otávio, mas não é legal estudar essas coisas de espiritualidade, ler?" É muito bom, mas por esporte, não achando que você vai chegar em algum lugar. Basta ver os pregadores de plantão, você vai olhar os pregadores, principalmente os de Cristo. Olha para eles, não tem verdade nenhuma ali, verdade nenhuma. É tudo falso, enfim, porque a gente está na mente, está na mente. A iluminação é quando essa mente desaparece. E você vai encontrar uma coisa que já está aí, ok? Pensa um pouco sobre isso. Às vezes a gente decora tanta coisa e acha que isso é é uma evolução, é conhecimento, é cultura, mas é ir mais além disso. Mais além disso. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou dividir em duas. Esse daqui é Francisco de Assis, meu mestre de ecologia, amor aos animais, o meu mestre de viver com simplicidade. E o meu mestre que sempre apontou para mim em pensar o que realmente importa na nossa vida. O que realmente importa. E São Francisco, ele abriu mão, ele se soltou. Ele era uma alma absolutamente autêntica. Por vezes eu vejo algumas pessoas que falam de Jesus, e ninguém falou tão bem de Jesus como Francisco. Vejo pessoas com o mesmo paletó e gravata, o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de ficar repetindo um monte de texto. Isso não tem nenhuma relação com Jesus. São papagaios espirituais, que estão sempre repetindo alguma coisa. Mas o perigo é nós nos tornarmos isso. Simplicidade, amor ao próximo, entrega, o vazio espiritual. Vou falar um pouquinho mais de Francisco, eu acho que cabe bem aqui essa, esse convite de Francisco, não é? Eu tenho aqui a vida de São Francisco de Assis, esse mestre que alcançou o vazio, a simplicidade, se deu conta do que realmente importa na vida. Um dos ensinamentos maiores de Francisco, na minha visão, é sairmos das ilusões. É bacana ver isso, o meu mestre Osho me ensinou também que nós devemos ter tudo na vida, o melhor carro, muito dinheiro, que sejamos ao máximo gananciosos, que sejamos eh, avarentos, que só pensemos em passar a perna nos outros, que não nos importemos com ninguém, que sejamos pessoas do mal, que pessoas que só pensam em coisas ligadas à sexualidade, sem amor, que sejamos pessoas que queremos conquistar o mundo, ser o número um, ter mais seguidores, ser o bam, bam, bam. Porque a hora que a gente tiver tudo, tudo, muito dinheiro, muito poder, muitos likes, muitos seguidores. Olha só, eu sempre falo, como que alguém da espiritualidade pode ter seguidor? Você fala: "Otávio, você não tem seguidor?" É lógico que não. Eu tenho pessoas que caminham juntas comigo. O próprio fato de você ter seguidor mostra que você não entendeu nada de espiritualidade, nada. Nós temos que andar de mãos dadas, e Francisco ensinou. Então ele chegou, ele teve tudo, e ele percebeu que esse tudo não é nada. E de repente, o que aconteceu? Ele buscou a verdade absoluta. Ele buscou a beleza absoluta da vida. Ele buscou, como na história Zen, o que eu falei, acumular muita coisa num pote, que é a mente dele, o ego dele. Mas uma hora esse pote caiu e ficou somente o vazio. E de repente, quando Francisco atingiu o vazio,
Ele olhou exatamente para aquilo que era real. Deixou de existir o interno e o externo. Deixou de existir outras realidades, existe o agora, existe o presente, existe essa vida. Você se abre para essa vida. Você se abre para o agora. Por isso que ele chamava as pessoas de irmãos. E Francisco tirou todo o reflexo da vida, todas as ilusões que tanto causam desilusões. Ele olhou a vida exatamente como ela era. E ele abriu mão de tudo. No budismo, nós falamos que quando nós abrimos mãos, mãos de tudo, o universo inteiro cabe em nossas mãos. Quando abrimos mão, o universo todo cabe nas nossas mãos. Abrir mão. O que realmente importa? O que é simplicidade para ti? Isso é iluminação. Meus irmãos, alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Não é um assunto que agrade muita gente, está aqui quem tem que ter, quem tem que estar. Se eu falar de seres, se eu falar de Atlântida, vai ter 1000 pessoas me ouvindo. Se eu falar de seres que vêm salvar o planeta Terra, teria 5.000 pessoas assistindo. Se eu falar de outros planos espirituais, teria 1 milhão de pessoas. Mas se eu falo de iluminação, é para pouca gente. É a hora que você abre mão, que você fala, ok, o vazio em minhas mãos, como eu falei aqui com a com a contando a história da Shiono. Qual era o seu maior medo em relação à iluminação? Bom, boa pergunta, Júnior. Júnior me pergunta qual é meu maior medo em relação à iluminação e também sair da Matrix, é isso. Vieira, será que eu vou guardar? Eu quero. Mandem mais 2 perguntas, que aí eu falo só sobre isso. Vai ser legal. Eu vou responder essas 2 perguntas, que são muito boas. Eu fico muito contente com essas perguntas, porque é um sinal, de que vocês estão indo para frente. É bem bacana isso. Tem uma pergunta: "Otávio, você já atingiu, alcançou a iluminação, a van?" Tá bom, eu respondo. Boa noite, todos luminosos, silêncio, serenidade, vazio, vácuo. Qual foi o seu processo para se libertar da Matrix? O Alberto me pergunta. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá, que vocês estão criando uma imagem um pouco diferente de mim, mas é muito bonita. E eu agradeço, mas não é real. Vamos em frente com relação a isso. Eu só vou fazer aqui uma coisinha. Isso. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui a imagem dessa figura que representa um ser iluminado. E algumas coisas precisam ser ditas em relação a isso. A Van, o Júnior, eu creio aqui que me perguntam se eu sou um iluminado, como eu atingi a iluminação. Então, primeiro, todos que falam que são iluminados são completamente iludidos. É lógico que existe um estereótipo da iluminação. No meu caso, que tenho um corpo masculino, eu poderia ter uma barba branca enorme, eu poderia estar falando de Deus o tempo todo, não poderia ter tatuagem, não poderia ter brinco, falar palavras muito amorosas, falar: "Me sigam, que eu sou iluminado". Então, isso já é a primeira questão. Todos que falam que são iluminados não são iluminados. Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Otávio, mas o mestre Osho vivia dizendo que ele era um iluminado. Ele estava brincando, porque ele dizia assim: todos que me seguem são iluminados. Por quê? Porque por detrás da nossa mente, do nosso ego, da nossa vaidade, estou falando isso para você, não estou falando para um político, nem para um criminoso, nem para um corrupto, nem para alguém que mata animais, nem para alguém violento. Não, estou falando isso para você.
por detrás da tua mente, por detrás do teu ego, por detrás da tua vaidade e da minha também, já existe um iluminado. E perceber a iluminação é perceber que todos os seres são iluminados, menos esses que eu falei, talvez, a visão tibetana fala isso. Um outro ponto importante é que a iluminação não traz paz. A iluminação te coloca em contato com a tua natureza. Se você é agitado, você vai ser agitado. Se você é muito culto, tem iluminados que são muito cultos, muito cultos. Você vai ser um iluminado culto. Tem iluminados que são só amor. Você será um iluminado amor. A gente não pode colocar nenhuma condição. Nenhuma condição. E cada um que passou por uma experiência da iluminação, por uma experiência, passou de uma forma diferente, mas não imponha nenhum tipo de condição. Ou seja, eu só vou me iluminar quando eu tiver paz, eu só vou me iluminar quando eu for bondoso, como Chico Xavier, ou ter a cultura da monja Coen, ou ter a sabedoria do Osho. Não, cada um tem a sua iluminação. Ok? Então, se você me pergunta, eu sou iluminado? Não, eu não sou iluminado. Porque todos que falam que são iluminados, essas pessoas estão muito mais iludidas do que uma série da Netflix. Não. Então, isso já é a primeira questão. Vamos ver aqui. A iluminação nos tira da Matrix? Não, mas faz você aproveitar essa Matrix. Nota que se a gente puder definir o que é iluminação, colocar uma definição, iluminação é aceitar quem você é. Mas, Otávio, tem um aspecto muito sombrio, negativo. Ótimo, você aceita isso. Porque quando você aceita as suas sombras, é muito mais fácil você ultrapassar as mesmas. Eu tenho pavor de quando alguém fala para mim, eu sou luz, eu sou amor, eu sou ouro. Uau! Tem pessoas que colocam o próprio nome luz como nome próprio. Eu sou Otávio Luz. É tão ridículo eu falar isso que até me dói essa ideia. Eu sou Otávio Luz. Uau! Todos nós temos sombras. São Francisco dizia: quanto mais luz, mais sombras. Alguém que abriu mão de tudo, alguém que serviu o planeta, alguém, enfim. Então, o que eu quero falar para ti, aceita quem você é, com as tuas sombras, com as tuas dificuldades, enfim, isso também é iluminação. Tanto que eu tive com dezenas, centenas não, dezenas de mestres iluminados e todos eles comungavam com essa sombra. Iluminação é aceitar onde você está, agora você está aqui. E quando você fala para mim que você quer morar em outro planeta, que você quer ser ascensionado, que você quer ir para outro lugar, quando você fala para mim que depois de várias encarnações você vai para um paraíso, você está jogando essa vida fora agora, porque agora você está aqui. E se você chama essa vida de matrix ou de samsara de um jeito negativo, você está jogando fora tudo isso, porque é aqui que você está. E você tem que aceitar que você está aqui. Senão você vai passar a vida inteira brigando por fato de você estar aqui. Se você olhar para a tua vida agora, olha, quando que você aceitou quem você é? Quando que você aceitou aonde você está? Você está agora aqui comigo, me ouvindo. Quando que você aceitou o que você tem? A nossa mente nunca está contente com nada. Mas, Otávio, se aceitar o que eu não tenho mais ambições. Tem, mas você primeiro aceitou quem você é. E estar na Matrix é ter ambições. Qual que é a minha ambição? É ter um santuário que eu possa cuidar de animais, de todos os tipos. Um santuário que tenha muita massagem, amor, abraços. Um santuário que a gente fique o mais longe de uma banana para essas regras de justiça, de política, de capitalismo. Esse é o meu sonho. Não há nenhum problema. Mas agora eu estou aqui. E agora eu aceito que eu estou aqui. Que eu estou aqui falando contigo. Ok? Então, não, eu não sou um iluminado. E quem gosta do que eu ensino jamais chega para a monja Coen e fala para ela, a senhora é uma iluminada. Ela vai falar, não. Um dia eu perguntei para a monja Coen, foi tão bonito.
perguntei: "Coen, quem é o iluminado?" E a Coen falou: "É aquele que está aqui na minha frente me perguntando." Ou seja, ela falou que eu era iluminado, e eu falei: "Não, mas a senhora é iluminado." É tentar chegar não na nossa mente, que é o caos, a nossa mente é egoísta, é perversa, a nossa mente por isso que hoje se fala da síndrome do impostor, tá. Porque você não é a tua mente, você não é a tua mente. Você não é, nunca vai ser a tua mente. A mente é uma parte nossa, ela é coletiva, mas por detrás dessa mente, uau, ali está a tua iluminação. E descobrir que você é um ser iluminado é descobrir que muitas pessoas são iluminadas. Mas precisa, como eu falei no começo, abrir mão. Nem água, nem lua. Somente o vazio em tuas mãos, tá bom? Somente o vazio em tuas mãos. Tá, a gente vai falar de outras coisas também que eu acho importante. Tem uma pergunta aqui que eu gostei. Iluminação, vácuo, vazio, é ótimo. É isso mesmo, Maria. Mas vamos tirar essas palavras, ok? Às vezes eu tenho um pouco de receio de falar todos são iluminados e alguém vem lá e responde, não é teu caso. Então pronto, eu já sou iluminado. Não é bem assim. É lógico que para o nosso ego falar o quê? Por detrás do ego eu sou um iluminado. O Otávio, o Jean Pren falou que eu sou um iluminado. Ótimo. Mas não é bem assim. Tá? Ou é, eu não sei. Só você pode saber. Façam mais perguntas aqui para mim. Eu vou colocar isso daqui no, na tomada, que eu acho importante. Tá. Estou gravando essas aulas, que bom. Agora vocês vão gostar que eu vou trazer para uma visão um pouco mais útil, talvez, na vida, na nossa vida, os ensinamentos que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas se alguém quiser me perguntar sobre esse assunto, é muito raro alguém estar falando sobre isso. Acho que é muito raro mesmo, não sei nem se alguém fala aqui no Brasil desse assunto, que é conduzir você à verdade, tá bom? Conduzir você à verdade. Ei, Carol, sua querida, seja bem-vinda. Ah, então eu vou colocar aqui. Ah, Vieira, então, você tá me pondo para fora de novo, tá? Você está me pondo para fora. Não tem problema, e nem fique bravo comigo. Mas a gente precisa desse tranco do mestre, tá? Uma vez, uma pessoa, eu vou contar isso para você, espero que isso aqui, acho que o Vieira vai gostar. Ele me pergunta da ayahuasca, então eu acho bacana nós estarmos falando sobre isso. Aí eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Para vocês compartilharem comigo. Bem-vindo, bem-vinda. Muitas vezes, não, começar aqui de novo vai ficar bonitinho. Bem-vindo, bem-vinda. Por vezes, eu buscava na minha vida, diferenciar o que eram os ensinamentos dos meus professores. Por exemplo, na espiritualidade eu tive um grande professor, o professor Adhemar Ramos, ele sabia tudo. Newton Schultz sabe tudo. Vários filósofos ocidentais, inclusive, sabem de tudo um pouco. Mas eu diferenciava muito bem o que era a filosofia ou os professores que me deram o ensinamento dos mestres iluminados. Quando você vai buscar a verdade, você está com o mestre, você tem que fazer uma pergunta muito pontual, muito pontual. Por exemplo, uma vez eu perguntei para a monja Coen, quem é o iluminado? São perguntas assim, curtas e grossas. E ela respondeu: o iluminado é aquele que está me perguntando quem é o iluminado. Ou seja, ela falava que eu era o iluminado. Eu volto a repetir: todos que dizem que são iluminados são completos estúpidos. É comum na Índia, quando você se ilumina,
quando você termina as buscas espirituais, porque isso sim é possível, apesar de saber que ninguém acredita, quando você termina as suas buscas, você vai sentar com o mestre, com o iluminado, para esse iluminado falar para ti se isso é uma fantasia do ego ou se realmente aconteceu. Eles fazem 2 ou 3 perguntas que a gente já percebe. Por exemplo, eu chego para o mestre e falo: "Eu sou um iluminado". E ele fala: "Você está evoluindo? Você está evoluindo, Jianpren?" Eu falo: "Ah, eu estou evoluindo". Ele fala: "Então você não se iluminou". Por quê? Porque você está querendo chegar em outro lugar. Não que não exista evolução, uma hora eu falo sobre isso mais profundo. Mas se eu quero chegar em algum lugar, eu já não aceitei quem eu sou agora, já não aceitei. Então uma vez o Osho respondia perguntas curtas e grossas, assim, com respostas curtas e grossas, para levar a gente muito longe. E uma vez perguntaram para ele: "Osho, existe vida em outros planetas?" E o Osho ficou meia hora esculhambando a pessoa que perguntou, esculhambando mesmo, porque a gente não pergunta essas coisas para o mestre. Não, não no encontro com a verdade, não com o encontro com a verdade. Um querido aqui me pergunta o que eu acho da ayahuasca. Maravilhoso, ensina muita coisa, mas isso não vai fazer diferença na tua vida. Na hora de encontrar a verdade, esse tipo de pergunta. O que você acha da Shishonoe, do cristianismo, do reiki, da astrologia? Acho tudo maravilhoso, mas traz uma pergunta para você, uma pergunta que mude a tua vida. A gente, olha muito para fora, olha muito para fora. Olha muito, como veio uma pergunta aqui para mim, de Tóquio, olha muito para algumas questões, não é? Por exemplo, Yogananda se iluminou e ele entrou em contato com Babaji, um mestre, mítico que vive em cima de uma montanha. Não sei quem se iluminou e essas pessoas conseguiam andar sobre a água. Não sei quem se iluminou e teve acesso à consciência cósmica, seja lá o que for consciência cósmica, seja lá o que for. Porque a gente não tem consciência cósmica e nunca vai ter. Nossa mente não aguentaria ter consciência de tudo que ocorre no cosmos. Ou alguém se iluminou e expandiu a consciência. A consciência que você é não expande, não expande. A tua mente pode expandir, as tuas experiências podem expandir. A ayahuasca dá muitas experiências, as respirações caóticas, o yoga, o tantra sério, dá muitas experiências, mas são experiências corpóreas ou mentais. O teu ser é pura consciência. Tanto que você nunca vai ver um iluminado falar: "Eu expandi a consciência". Jamais, jamais. Você é consciência. Você é a consciência que está por detrás da mente, que nós chamamos da gota, mas a gota está dentro do oceano. A gota é uma parte, mas também é o oceano. E você só vai ter consciência da gota de quem você é. Não tem como ter consciência do oceano, de todo o oceano. Se eu chegar e expandir minha consciência, você sabe o que está acontecendo em outra galáxia? É impossível. E que bom que você tenha consciência da gota que você é. Isso é o suficiente. Saber quem você é, que é essa pergunta mágica: "Quem sou eu? Quem sou eu?". Então, por vezes, pode chegar uma questão para mim, por exemplo, de deslocamento do eu. O teu eu é uma falácia também, Toque, você não tem eu nenhum. Ninguém tem eu nenhum. Isso é uma ideia do Freud, que eu tenho um eu separado. E não sei, isso é um assunto bem profundo, não sei se você consegue pegar, mas é muito interessante quando a gente chega para o mestre e eh, eles falam: "Eu preciso me iluminar", e o mestre fala: "Tira o eu, que você se ilumina imediatamente. Tira o eu, tira o eu". Agora é muito comum se falar, a pessoa fala: "Eu sou, eu sou, eu sou". Eu perguntaria: "Eu quem? Quem é você? Quem é você? Onde está o teu eu? Mostra para mim. Mostra para mim teu eu". Você nota que uma pergunta, ela desmancha tudo. "Eu sou". Onde está teu eu? Teu eu está nos olhos, está na mão?
Ah, é uma alma, é um espírito. Então não é eu, o euzinho pequenininho. Nenhum iluminado fala desse euzinho pequenininho, porque não faz a menor diferença dentro do processo de iluminação esse euzinho. Então é interessante a gente perceber isso, né? Quando nós entramos no encontro com a verdade, não é legal olhar muito para fora. Então vem uma pergunta do Rodrigo, eu vou responder, claro, mas Rodrigo, olha para dentro. Você me pergunta da mediunidade, né, você está olhando para fora, não sei se você me entende, você está olhando para fora, para a mediunidade. Alguém que se ilumina e é médium, vai continuar sendo médium. Alguém que se ilumina e não é médium, vai deixar de ser médium. Alguém que ama a Umbanda, que ama o Candomblé e se ilumina, ele vai continuar nesse caminho. No Zen, nós falamos que não existe nada de especial na iluminação, nada de especial. Uma hora eu vou falar aqui sobre isso para você. Eh, ah, tem uma pessoa que fala, não sei o nome, que iluminação tem alguma coisa de conotação sexual. Então nota vai ajudar vocês, né, nessa lição, quem vai ver no YouTube depois, no Instagram, eh, não olha para fora, não olha para fora, olha para você. E outro dia eu fiz uma live sobre isso que eu estou falando aqui, uma pessoa gostou muito, eu vou fazer um exercício com você. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse exercício. A nossa mente vive na ilusão, Lima, lógico. Nossa mente ela é pequena, ela não tem como ver o todo. Ela não tem como ver o todo. Eu vou fazer um exercício com você que vocês vão gostar. Se der, façam aí aonde vocês estão, tá bom? Tenho a impressão que você vai gostar bastante. Façam aqui comigo. Quem é você? Essa pergunta faz parte da tradição Vedanta, que é uma tradição que, na minha visão, junto com o Zen, te leva direto para a iluminação, sem dar voltas. Tanto o Zen quanto o Vedanta, você reconhece aonde você está, você reconhece quem você reconhece o que você tem, aceita tudo isso do jeito que é, há uma entrega, e a partir dessa aceitação você começa a se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí vem uma questão, por detrás da minha mente, quem sou eu? Eu vou fazer essa pergunta para você, trazendo para ti. Quem é você? Antes de teus pais nascerem, antes dos teus pais nascerem, quem é você? Antes de você conhecer a palavra espírito, alma, consciência cósmica, amor, quem é você? Quem é você? Agora, sem lembrar de nada do passado, sem lembrar de nada do passado. Agora, quem é você? Quem é você? Se tirar tudo o que você aprendeu, quem é você? Essa pergunta, a gente vai entrando, não é uma pergunta para se ter resposta. Sócrates, ele perguntava isso para as pessoas que eram ditas como sábio. Quem é você? E aí, eu sou Otávio, eu nasci em tal época, não sei. Não. Quem é você? Antes dos teus pais nascerem, quem é você? E essa percepção, essa viagem que vai acontecendo, ela é profundamente reveladora, profundamente reveladora. Às vezes até ao medo de falar: eu não sei quem eu sou. Mas essa percepção de que eu não sei quem eu sou, são crenças e mais crenças e mais crenças, mas no fundo eu não sei quem eu sou, essa percepção ela é muito mágica, porque ela permite que eu vá atrás dessa resposta, de quem sou eu, ok? Então, por vezes, sente-se.
e questione: quem sou eu? Quem sou eu? E essa pergunta é maravilhosa porque eu não olho para fora, eu olho para dentro. Dentro do meu trabalho, claro que eu dou muitas lições, muitos cursos, olhando para fora, olhando técnicas de viver, de meditação, de reiki que eu amo, de tantra, sério, onde as pessoas vão ser baitas terapeutas, mas quando se faz um satsang, esse encontro com a verdade, a gente tem que olhar para dentro, e essa pergunta é ótima: quem sou eu? Quem sou eu? Vê se vê se vocês têm, meus irmãos, mais alguma pergunta, e agora eu vou falar do último assunto que vocês vão gostar muito, que é a diferença entre amor e apego. Amor versus apego. É uma lição do Osho maravilhosa, maravilhosa, uma lição. Eu não sei se eu respondi as perguntas, tá, Rodrigo? Se a pessoa é médium, ela é iluminada, mas normalmente nas culturas espíritas ou cristãs não se acredita em iluminação. Acredita que você tem que nascer várias vezes, então eles não têm esse olhar. Eu já vi muitas pessoas que são iluminadas, mas elas dizem para mim que não são. E isso é muito maluco, né? Eu chego para alguém e falo: "Você é um iluminado". E a pessoa fala para mim: "Não, eu não sou". Tá bom, se você acha que não, então continue buscando a iluminação. Continue achando que você vai achar isso em algum lugar, tá bom? Iluminação, ah, então não é silêncio, não é serenidade, o iluminado às vezes sofre muito quando você tem essa percepção, tá bom? Não é ganhar na loteria sozinho, talvez sim, ser mais pacífico, mais autêntico, todos os iluminados são. Mas então, não há nenhuma pergunta, vamos falar da do Buda de nariz preto, que é uma história do Osho que eu gosto muito. O Buda de nariz preto. Gosto muito dessa história, acho que vocês vão, se apaixonar, por ela. O Buda de nariz preto. Então, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro do Osho, que, na minha opinião, é o mais poderoso texto para quem quer encontrar a verdade. O Osho estava inspiradíssimo, ele está falando do Zen. O Osho, no começo da vida dele, falou de Tantra, falou de escolas iniciáticas, por 1 ou 2 anos. Depois ele pulou para o Zen, para o Taoísmo, para as palavras de Jesus do Evangelho de Tomé e seguiu. E no final da vida dele, Osho, ele dizia: o caminho mais rápido para a iluminação é o Zen, mais rápido. E nesse livro há um capítulo que se chama O Buda de Nariz Preto. Maravilhosa essa história. A história diz o seguinte: tinha uma monja que, em busca da iluminação, ela fez uma estátua de Buda para ficar olhando para a estátua de Buda. E essa estátua, ela é muito. Essa imagem de Buda é uma imagem para você ficar olhando para ela, não para venerar, porque é uma imagem que te conduz à meditação. Você vê que eu tenho várias aqui. Tem ali atrás uma Kuan-Yin, que é a mestra maior do Reiki, na minha opinião. Então essa imagem nos põe numa profunda serenidade. Mas essa mulher, ela amava tanto a imagem, ela entrou num templo que tinha milhares de estátuas de Buda. E é comum acender incenso num templo. Mas ela queria que o Buda dela recebesse o incenso dela e mais nenhum Buda. Então ela fez uma espécie de funil na estátua, onde ela acendia o incenso aqui, e a fumaça ia no nariz do Buda. Olha o apego, olha a loucura. Para que nenhuma outra estátua de Buda recebesse esse incenso dela. E depois de um tempo ela tirou o funil do nariz da estátua de Buda e o funil ficou horroroso, ficou medonho. O Buda ficou medonho, ficou estragado. O Buda apodreceu o rosto dele. Então, essa história desse Buda que era bonito e ficou feio, vai falar de um dos maiores problemas
para quem está buscando o caminho espiritual, tem que entender. O maior obstáculo que você vai passar na busca pelo caminho espiritual é encarar uma distinção muito grande entre o amor e o apego. Porque todos os mestres espirituais falam de liberdade, todos, iluminados de verdade. Eles vão falar de liberdade, tá? Liberdade é um ensinamento maior da espiritualidade. Eu formo terapeutas para serem livres. Eu falo de liberdade. Eu tenho grupos que têm processos terapêuticos para as pessoas serem livres corporalmente. Mas a maior parte das pessoas não querem ser livres. E isso é difícil entender, porque o amor e o apego confundem-se muito. É óbvio, quando olhamos para o amor solta, o amor liberta, o apego segura. E o mestre Osho, nessa obra maravilhosa, ele vai falar para nós que o ódio, e eu concordo com isso, o ódio é, ah, o apego é pior do que o ódio. É pior do que o ódio. Por quê? Porque o apego você pensa que é amor. Você pensa que é amor. O ódio você sabe que é ódio, que está te fazendo mal. Que está te fazendo mal. Então você quer ultrapassar o ódio. Não quero mais ter raiva, não quero ter mais ódio, não quero mais ficar bravo, ficar estressado. O apego nós achamos que é amor. Achamos que é amor. E o apego, assim como na história da mulher que coloca o funil no Buda, o apego destrói. O apego torna tudo muito falso. Apego é possessividade, você sabe disso, é o falso amor. E o Osho defendia muito essa liberdade. Às vezes me pergunta por que o Osho foi preso nos Estados Unidos? Porque ele foi preso porque ele sonegou impostos. Foi a única acusação que tinham sobre ele. Ele não pagava impostos. E incentivava as pessoas a não pagar impostos. E incentivava as pessoas a terem amor livre. Porque o amor é livre. Chega até a ser um paradoxo nós falarmos que o amor tem que ser livre. É lógico que ele tem que ser livre. É lógico que ele tem que ser livre. Pelo menos para mim, no amor, a liberdade sempre foi o valor principal. No meu caso, a liberdade sempre foi o meu valor principal na vida. Na vida. Agora, eu estou abandonando um grupo que eu dirigi muitos anos dirigindo um grupo, porque eu percebi que de alguma forma eles queriam me cercear. Que de alguma forma um grupo que eu falei tanto de liberdade quis me segurar. Quis que eu me tornasse uma pessoa feia. Então eu abri mão. Eu prefiro abrir mão de tudo que impeça eu de ser livre. Agora, quando você entende que o teu amor, por vezes, é falso, que o teu amor é apego, você tem duas opções. Ou você continua mentindo, ah, eu amo o meu trabalho. Será que ama mesmo ou é apegado? Eu amo meu time de futebol. Ama ou se ele perde, você deixa de amar? Eu amo meu partido político, eu amo meu líder político. Tudo isso é apego. Tudo isso é apego. Por isso que é muito mais fácil para uma mãe amar, porque ali é um amor que solta, ela dá a luz, ela entrega aquele ser para a vida, ela entrega aquele ser para a vida. Eh, quando você tem um amor livre, ninguém te decepciona. Quando você está apegado, você quer que as coisas sejam do teu jeito, e você está sempre sofrendo. Então muda-se de marido, muda-se de esposa. A esposa, detesto essa palavra esposa, esposo. Eu particularmente acho essa palavra muito careta. Abandono a pessoa que eu amo, a minha companheira, a minha namorada, meu namorado, namorado de se namorar, a pessoa que está junto comigo que eu amo. Bom, enfim, sociedade põe esses nomes esposo, esposa, marido, mulher, ela é a minha mulher. Uau, olha o apego, olha o apego. Até alguns anos atrás, as leis, né, as leis sempre maravilhosas, a mulher tinha que ter o nome do marido no nome dela. Quem é que põe o nome do marido no seu próprio nome? Se isso não é apego. É lógico que quem criou isso foi um psicopata, um maluco, alguém que nunca amou, alguém que nunca teve um vislumbre do amor cria essas leis.
cria essas leis. Mas o apego, ele não tem, ele é o falso amor. Ele é o falso amor. O amor, ele solta, porque o amor é uma pequena morte. O amor é uma experiência tão intensa, tão maravilhosa, que você se perde ali, que você desaparece ali. E isso é iluminação. Ontem eu estava abraçado com a Nanda, minha companheira. Aliás, ela não é minha, ela não é de ninguém. A Nanda, companheira, que naquele momento estava comigo, e ela falou assim, naquele abraço nosso, ontem, a gente, ela falou, tudo fez sentido para mim. Foi um abraço, mas um abraço onde não estava nem eu nem ela. Não estava o euzinho, o eu sou, que agora a pessoa fala: "Quem é você? Eu sou". Não tem eu nenhum. Esquece esse eu. Que eu sou? Tem eu nenhum. Porque se eu sou, vou abraçar a Nanda que ela é, e 2 eu se abraçando, isso é apego. Quando não existe ninguém ali, o amor é uma pequena morte. O amor é a culminação da nossa iluminação. E amar significa isso, é morte, é soltar, é uma entrega absoluta. E o apego não é morte. O apego você quer controlar, você quer segurar, você quer que as coisas sejam do jeito que elas são. Olha só, o amor é uma confiança. E para mim confiar não pode ter ego. Eu tenho que soltar, tenho que soltar. Eh, Agora, ao invés do amor, é valorizado o apego. Hoje o mundo fala de apego, então tenha mais, tenha mais, tenha mais. Torne-se isso, torne-se aquilo, sabe. Eu amo você, mas eu quero que você seja de tal forma. Eu quero que você seja de tal forma. Isso não é amor. Amor é absoluta aceitação. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava muito confiante de que havia uma aceitação de quem eu era, num grupo muito próximo a mim. E de repente eu comecei a escutar: "Torne-se isso, torne-se aquilo". Eu não tenho como ficar ali. Eu não tenho como ficar ali. Eu não tenho como me tornar o que você é. Por quê? Porque o fato de você querer que eu me torne aquilo que você quer que eu seja, mostra que você não me ama, mostra que você está apegado a mim. O fato de você querer cortar a minha liberdade é porque você quer que eu me torne uma pessoa velha, uma pessoa morta, sabe? O que as pessoas falam para mim: "Otávio, como você é jovem, como é que você consegue fazer isso?" Porque o amor me deixa jovem. O amor deixa qualquer um jovem, ok? Inclusive o amor aos animais, que faz com que eu não coma, por exemplo, carne vermelha, que é um veneno para o corpo, porque eu amo demais os animais. Ah, mas eu não consigo abrir mão da carne vermelha ou do cigarro, eu não consigo abrir mão da ganância, da avareza. Então, isso é apego. E o apego é pior do que o próprio ódio. E outra, nós temos assassinado o amor o tempo todo. Assassinado o amor. É mais fácil amarmos uma coisa do que uma pessoa. E aí o que acontece? Esse falso amor, que é o apego, faz com que maridos, eu detesto essa palavra, mas vamos lá, esposos tratem a mulher como uma coisa. Eu vejo pais tratando filhos como uma coisa. Eu vejo as pessoas tratando, por exemplo, eu dou aula de tantra, eu dou aula de reiki, eu dou aula de espiritualidade. O tantra, para mim, ele se tornou uma coisa. Ele perdeu completamente a espiritualidade, ele perdeu a liberdade, ele perdeu o amor. Tem grandes terapeutas tântricos, eu falo de um modo geral. O reiki, que é sagrado, ele se tornou uma coisa. A astrologia, que é uma ciência psíquica, uma ciência da alma, ela se tornou um banco. Um banco. Porque o banco, para mim, é uma coisa. É uma coisa. Alguém que cobra juros é uma coisa. O banco, para mim, se tornou uma empresa de crédito, que te empresta R$ 1 e te cobra 20, porque isso para mim é uma coisa, uma coisa. Jesus se tornou uma coisa em algumas igrejas, supostamente dele, Jesus. Não é amor. Jesus mandava a gente para a montanha, mandava a gente se libertar, mandava nós nos soltarmos, nós nos desapegarmos.
Ele falava para vender tudo e não ficar aqui. Então, é tudo aquilo que você pode possuir não é amor, porque amor é liberdade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você já já, que eu acho importante, para a gente tá falando aqui disso. Deixa eu colocar aqui. Vem cá um pouquinho comigo, vem cá um pouquinho comigo. Vamos ver se eu consigo que ele fique aqui um pouquinho comigo. Esse gatinho aqui é o Pumuckl. Ele tem síndrome de Down, ou alguma coisa parecida com síndrome de Down, porque parece que com seres humanos chama-se assim, com animais é outra coisa. Ele me ensina um amor incondicional. Eu sou um tutor dele, eu sei que ele precisa ficar aqui em casa, ele tem Down, ele não tem uma patinha, ele não enxerga bem. E eu não quero que ele se torne alguma outra coisa, ele é um gato. No amor, a gente não fica falando torne-se isso, torne-se aquilo. No amor, a gente não trata as pessoas como coisas. Jamais, o amor não pode ser um banco, que é uma coisa. O amor não pode ser uma instituição de crédito que você pede R$ 10 e tem que pagar 1.000. Isso é uma coisa. No amor, o marido não pode tratar a mulher como uma coisa, nem a mulher o companheiro, nem ambos os filhos, porque o amor não pode ser apego. E tudo aquilo que a gente deseja possuir, ele quer ir, vá, vá. Tudo que eu quero segurar, possuir, eu estou matando. Aquilo se torna velho, aquilo se torna morto. Então, esse é um dos maiores ensinamentos do Osho. Um dos maiores ensinamentos do Osho. A diferença entre o amor e o apego. E eles se confundem. Tem pessoas que falam, eu amo Jesus. Não, você não ama, você é apegado, é apegada. Eu amo a minha companheira, você não ama, não há nenhuma demonstração. É como eu falar de beijo sem beijar. Amor não possui ninguém, absolutamente ninguém. Porque quando a gente começa a possuir, a gente mata. Por isso que várias religiosidades mataram Cristo. Eu gosto de falar que Cristo, ele não morreu na cruz. Ele morre todo dia, quando os pregadores de plantão querem possuir Jesus. Por isso que naquela música está escrito, o amor, eu vi o amor nascer e ser assassinado. Todos os dias as ideias de Jesus são assassinadas, porque ele fala do amor ao divino, do amor que liberta. Quando você ama, quando lhe é revelado o amor de verdade, há tudo é divino, não uma igreja, uma árvore é divina, um gatinho. Você que está aqui comigo é divino. A comida que a gente come e não agradece é divina. Voltar para casa quando a gente tem uma casa é divino. Mas o apego não. O apego a gente quer segurar, a gente quer que as coisas sejam do nosso próprio jeito. Do nosso próprio jeito. Então entende isso, a diferença entre amor e apego. Isso é fundamental na nossa vida, ok? Fundamental. Agora, meus irmãos, eu vou ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Olha, Maria, eu creio que amor mesmo, a gente pode ter um pouco de ganância, o que não pode é ter muito. É ganância, vaidade, egocentrismo, um pouco é humano, um pouco chega a ser até iluminado, ter um pouco, mas não pode parar aí, não pode parar aí, ok? Como eu falei, às vezes é bacana a gente anotar num papel quais são os valores principais da nossa vida, quais são os valores principais da nossa vida. E o valor principal é o no meu caso, é a liberdade. Então, quando alguém quer cercear minha liberdade, eu prefiro, mesmo que doa, eu prefiro ficar distante, ok? Eu já tive muitas declarações de amor, e eu costumo preservar muito as minhas amizades, as pessoas que eu estou.
que estão perto de mim. E declarar amor é muito fácil, mas você amar realmente declarar amor é apego, porque eu me sinto bem, eu falo palavras bonitas, eu falo de amor, mas existe esse apego do eu sou mais amoroso. Mas viver em amor é para muito poucos. E para viver em amor eh, você tem que é o que o João essas perguntas que vocês me fazem, né, eh, elas têm muita relação, né, com é legal, eu vou responder todas, então vamos lá. A Rava, esse nome diferente, bonito. A Rava, eu não sou dono da verdade, eu só dou opiniões aqui, tem vários caminhos da gente se iluminar. Eu vejo a ideia do eu algo problemático. Nenhum iluminado fala do eu. O eu sempre é o euzinho, eu, não tem eu nenhum. Iluminação é perceber que você é todos. Por isso que os iluminados chamam os outros de irmãos, ok? Chamam os outros de irmãos. Eu prefiro que vocês não usem "eu sou", quem gosta do que eu falo, mas se você usa, é só uma palavra, tá bom? Só uma palavra. Mas cuidado com essa ideia do eu, o eu é uma ideia do Freud. Jung, o mestre Jung chega e fala: "Não tem eu nenhum, nós somos o oceano, nós não somos a gota", tá. João, o amor nessa dimensão, porque existe outras dimensões, eu sei que existem, tá, mas eu quero te trazer para agora, agora você está nessa dimensão, agora, agora você não tem como ir para outra dimensão. "Ah, mas eu conheço pessoas que vão", vão mesmo? Ou elas pensam que vão? "Ah, eu estava imaginando uma coisa e fui para outro canto". Pois é, você imaginou. Então agora você está nessa dimensão. E hoje uma moça eu fui levar um gatinho meu que está no veterinário hoje. Ele não está aqui comigo, ele está no veterinário. E uma moça, uma senhora, foi falar para um casal, estava com um cachorrinho pancreatite, muito doentinho, pesando 1 quilo, a recepcionista. E ela foi lá, ajoelhou na frente do casal, não era a veterinária, era a recepcionista. Nossa, saiu lágrimas dos olhos dela, e ela falou para o casal: "Olha, teu bichinho vai ter que ficar aqui internado". Meu, ela chorou, a recepcionista. Aí quando o casal foi embora triste, eu cheguei para ela e falei assim: "Eu vou te falar uma coisa", para a moça da recepção, do veterinário, "você é uma pessoa boa. Esse é o maior elogio que eu posso dar para alguém hoje. Você é uma pessoa boa". E ela chorou, e eu chorei. Isso é amor. Vocês já viram pessoas que falam no Instagram que ficam dando dinheiro para os outros e fazem uns gestos de bondade lindos, né, e a gente começa a chorar de ver aquilo. Aquilo está virando meio comercial para mim, né, o que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Vocês nunca vão me ver aqui falar: "Olha, hoje eu dei uma bolsa de estudo para alguém, hoje eu facilitei para tal pessoa". Eu não vejo sentido de ficar falando isso. Mas, quando a gente sai dessa ideia de outra dimensão, João, esse amor da recepcionista, porque não é obrigado a falar isso, ir lá e falar, chorando para o casal, com lágrimas: "Olha, teu bicho está aqui doente e ele vai ficar aqui", sabe. Isso é amor, isso é amor. E quando eu fui lá, modéstia à parte, eu aprendi isso assim, o casal foi embora, eu fui lá e falei: "Sabe, você já fez mapa astral?". Ela falou: "Nunca fiz, eu quero te dar um". E falei: "Eu vou te dar um elogio que ninguém que hoje para mim elogiar alguém, assim, é o maior elogio que eu posso dar para alguém. Se eu falar para você: "Você é inteligente, você é um grande empresário, uma empresária", isso para mim não é elogio. O maior elogio que eu posso dar para alguém, eu não sei você, você é uma pessoa boa, você escolheu ser boa, e isso é amor, tá bom? Não, a
A Rafa, não me põe em outra dimensão, eu tô aqui com vocês, hoje eu andei na praia aqui. Às vezes a gente não gosta dessa dimensão, porque não vive na natureza. Vai morar na natureza. Vive na praia, dá uma banana para a cidade grande, desapega da cidade grande. Então, eu particularmente não gosto muito dessa história de outros mundos, eu tô aqui com vocês. E tem muita gente boa nesse mundo, muita gente boa, tá bom? Lembrando, eu não sou dono da verdade. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu estou falando há 1 hora e 15 minutos e 12 segundos. Todas as segundas-feiras eu estou aqui, salvo aconteça alguma coisa. Hoje eu quis falar de iluminação, é o segundo programa que eu faço. Não atrai muita gente, mas eu percebo que as perguntas ou como eu toco vocês é diferente, eu estou gostando. É porque eu não dou ensinamentos aqui. Eu tento levar vocês a um local que está além da mente, além do ego. São convites diferentes, não é? Estou gostando. Esses são os meus ensinamentos maiores, não é? Para quem já fez reiki comigo, ou presencial, ou online, no reiki eu trago muito essa ideia de iluminação, de espiritualidade. O reiki é o curso que eu mais entrego questões de espiritualidade. E quando faço o mapa astral, também procuro entregar muito isso. O mapa astral, ele fala da nosso projeto de vida. Aqui hoje eu estou falando de algo que está além do mapa astral. Quer dizer, alguma coisa que eu poderia chamar aqui de silêncio com você, de silêncio. Esse silêncio tem um mapa astral. São experiências que ele quer viver, que ele escolhe para viver. Também não gosto muito da palavra missão, mas podemos usar essa palavra missão. Missão às vezes parece muito sério, né? Na Índia, Deus é chamado de Lila, e a nossa vida é lila. É uma grande brincadeira cósmica, que às vezes a gente cai, rala o joelho, se machuca, quebra uma perna, às vezes está feliz, às vezes ganha tudo, às vezes perde tudo, mas é um lila, uma brincadeira, tá bom? Quem está aqui comigo no YouTube, faça a sua pergunta no Instagram, uma pergunta que possa mudar o dharma de vocês, mudar o caminho de vocês. Quem quiser colocar um like, né, ou um coraçãozinho, ajuda bastante. Se vocês quiserem compartilhar para quem gosta de Zen, para quem gosta de budismo. Aliás, eu comecei a falar de iluminação muito porque eu vejo muito o Osho, que foi o meu mestre maior, ser sempre citado como um mestre de Tantra. E o Osho falou 1 semana de Tantra, escreveu 3 livrinhos de Tantra, onde ele fala que não era legal seguir uma tradição, tudo. Depois ele refala isso num outro livro, que ele fala que chama A Via Tântrica, que ele fala que é importantíssimo ter um mestre, ter uma tradição. Mas o Osho não falava muito de Tantra, ele falava de outras coisas muito maiores. Maiores não, perdão, porque o Tantra de verdade é muito grande. Falava de Zen, de Vedanta, dos ensinamentos do Osho. E muito do que eu compartilhei agora tem relação com isso que o Osho falou. Se vocês querem ler um livro muito profundo, leia esse daqui, Nem Água, Nem Lua. Somente o vazio em tua mão. Eide, muito obrigado, você é muito gentil, tá bom? Muito gentil. Eu não consigo. Hoje eu tô com meu óculos aqui. Peraí, deixa eu ver o rostinho dela. Eide. Por que você fez esse eu aí? Tira o eu se você quiser. Põe nós, eu, Eide. Eide é. Que aí gera essa dimensão do nós. Aqui vamos ver também. Muito obrigado, Nielski, é isso. Muito obrigado mesmo. Eu acho que falar que eu falo da fonte é muito gentil da tua parte. Eu acho que a fonte fala através de nós, sabe? Vocês sabem que eu dou um nome espiritual para as pessoas. Quando elas estão perto de mim, elas acabam recebendo um nome como o meu é Jamprem. E é muito comum alguém falar, da onde vem esse nome? E eu falo, vem da onde vem tudo. Da onde vem tudo. Mas da onde vem tudo? Do universo. Vamos usar essa palavra.
Quando a gente se conecta com algo, quando eu me entrego, quando eu me entrego, por isso que eu falo, a entrega é a coisa mais difícil que existe na espiritualidade, é o que todos os mestres falam de se entregar, e a nossa mente ego nunca se entrega. Mas quando eu me entrego, tudo vem. Isso chama na Índia Giberish. Giberish é uma você é um médium da existência, que a gente pode chamar de fonte. É como se você falasse: "Existência, me usa. Existência, me usa". E de repente ela está te usando. Eu vou dar alguns exemplos, porque a coisa dele foi tão bonita. Vou imaginar assim, eu tenho cabelo branco. Você acha que eu escolhi ter cabelo branco ou a existência quis? É lógico que a existência quis. Então eu falo: "Ok, ok, o cabelo branco veio". Eu uso óculos, eu não enxergo tão bem de perto. Não foi uma escolha minha, isso veio. A Ananda, minha companheira, um dia ela veio. Eu estava num teatro com o Gaspareto que nos uniu. Eu fui fazer teatro, eu olhei para ela e falei: "Nossa, que moça estranha", porque ela era bem estranha. E eu mais estranho ainda, eu fazia teatro sem camisa e de sunga, ela falou: "Nossa, que cara estranho". Mas a existência estava escrito aquilo. Então as coisas, elas continuam vindo para nós, continuam vindo. Só que a gente não se dá conta disso. Você que está aqui comigo, você deve ter casado ou namorado, alguma coisa do gênero, não é? Você não acordou um dia e falou: "Hoje eu vou encontrar alguém que eu vou casar". E também você não falou assim: "Hoje eu vou encontrar alguém que vai me machucar", mas aquela pessoa apareceu ali. Alguém que vai me trair, alguém que vai heartbreak, como é que se fala isso? Quebrar meu coração, partir meu coração. Mas o dia que a gente encontrou esse gatinho que eu mostrei aqui, a existência pôs. A moça ali já falou: "Tem um gato aqui, ele é estranho, ele parece que tem esse down felino e não tem uma patinha", e eu fui lá ver: "Ah, quero ver esse gatinho". Eu falei: "Mas eu nunca mais vou pôr um bicho dentro de casa, porque já tem um bicho demais aqui". Só que a existência tinha outros planos. Ai, que lindo, Ed, que lindo. Depois quero ver quem é você. Vou pôr a fotinho grande. A existência tinha outros planos para mim. E simplesmente o gatinho está aqui. Então, Nielski, eh, seja um médium da existência. Eu uso muito o rapé, agora eu posso falar isso para vocês aqui, porque o rapé me mostra algumas coisas. Quando eu estou meio triste, "Otávio, você fica triste?" Fico triste. Quando eu estou triste, eu uso o rapé e vou aqui para cima. Eu moro numa montanha, e eu vou olho o marzão aqui. Hoje eu estou triste, eu vou falar para vocês. Hoje eu estou bem triste. Hoje está um dia difícil. Por quê? Porque eu tenho um gato que chama Nirvano, ele está renal, ele está internado agora, parece que a coisa é séria, mas ok. Quem tem gato sabe que ele tem problemas renais, às vezes. Quem tem bichinho sabe que eles vão partir antes da gente, na maior parte das vezes. E ok, seja bem-vinda a tristeza, seja bem-vinda. Então, se conecte à fonte. Na verdade, a gente sempre está conectado à fonte, sempre está. Não tem como desconectar a fonte. Mas a nossa mente, o nosso ego, não se dá conta disso, que a gente sempre está ali, tá bom? Eh, é isso, meus irmãos, que delícia, né, tanta coisa linda. Gente, é isso, né, Gayatri, canção divina, que nome lindo, né. A gente tem pessoas que falam: "Eu nunca vou ter um animal, porque quando ele partir eu vou sofrer muito". Nossa, uau! Esse sofrimento que a gente tem da perda de um animal, de um filho, ontem eu ontem foi on é, ontem eu anteontem eu estava com a Keiko, virou uma irmã minha, a Keiko. Eu vou até gravar isso aqui para vocês, é bonito isso. Sabe, anteontem eu estava com a Keiko,
E essa senhora, a Keiko, ela me ensina demais, demais. A Keiko, ela foi uma senhora, não sei se vocês lembram que há muitos anos atrás sequestraram o filho dela, e mataram o filho dela. E eram 3 pessoas que ela ajudava, eram 3 pessoas que eram funcionários dela. Eles sequestraram o filho e mataram. Foi um caso muito famoso em São Paulo. A mídia perversa gosta de ficar mostrando isso. E a Keiko, eu acabei encontrando ela e nós viramos amigos. E eu olho para Keiko, eu choro. Porque, sabe, assim, às vezes tem coisas que eu não perdoo. Eu estou brincando que eu perdoo praticamente tudo, mas tem coisas que ficam durante um tempo me magoando. Eu falo, a Keiko, ela perdeu o filho, que foi assassinado por 3 pessoas. Ela perdeu. Depois o marido dela não lidou com isso, teve um câncer devastador. E a Keiko fala de perdão, fala de amar o próximo. A Keiko fala da gente perdoar as coisas mais terríveis que existem. Então, quando eu estou perto da Keiko, é um outro mundo. Eu fiz um curso com o Roberto Chinachique, e parece que ele, o Roberto, põe sempre eu para ficar do lado dela. E a gente troca gentilezas o tempo inteiro. Quando a gente tem um bicho e o bicho morre e a gente sofre, nossa, isso é o melhor de nós. Isso é o melhor de nós. Ah, eu sofro muito por causa dos bichos, ou por causa das crianças que passam fome, ou da violência contra isso, ou por causa da guerra. Se você sofre por causa disso, isso é o melhor que você tem. Se você tirar isso de você, você perde toda a tua humanidade. Você vai ser um líder político, você vai ser uma mídia perversa, você vai ser alguém que vive de juros, de ganância, de avareza, sabe? Nunca perca isso. Nunca perca. Quando eu chegar aqui e falar, eu estou triste porque o meu gatinho hoje está internado, eu amo esse gatinho, e meus olhos enchem de lágrimas, sabe? Esse é o meu melhor. Esse é o meu melhor. Esse é a nossa humanidade. Essa é a nossa humanidade. Então, que sofremos muito pelos animais, pelas crianças, pelas guerras, pelo meio ambiente, porque isso é o melhor que existe em nós mesmos, ok? Se alguém vê sofrimento e não faz nada, como diz o Desmond Tutu, uau, uau, ele diz assim, aquele que vê a maldade, as injustiças e não faz nada, já escolheu um lado, já escolheu um lado. Você está do lado da maldade. Então, eh, vamos sofrer nossas perdas, sim. Isso é o melhor que a gente tem, tá bom? Isso é o melhor que a gente tem. Então é isso, meus irmãos. Que delícia falar com vocês de um tema tão difícil e, e vocês estão aqui comigo, tá bom? É, façam da tua vida uma vida extraordinária, senta para meditar. Meditação é a hora onde você, quando a tua mente aquieta, surge a iluminação que você é. Meditação não é para focar, não é para curar a depressão, não é para curar a ansiedade. A meditação faz isso, é maravilhoso, mas ela é muito mais que isso, porque na hora que você medita, quando a tua mente aquieta, surge o Buda. Quando a tua mente aquieta, surge a iluminação que você é, tá? E a Nanda, minha companheira, está aqui. Minha não, porque ela não é minha. A Nanda, enfim, é um dos amores da minha vida maiores, né? Ela está falando aqui, fala do saruê. Não vou falar do saruê, não, porque só falar todos os bichos que eu tenho, não acaba nunca mais essa live, tá bom? Então, e é isso, a Rafa. Muita saúde para o meu amado gatinho, para todos os gatinhos, cachorrinhos, crianças, para todo mundo que é do bem, né? A gente, quando no budismo fala assim, que essa prática, né, que essa live seja dedicada a todos os seres vivos, tá bom? Tá, o Saruê está lambendo a Ananda. A gente achou o saruê, não pode, tá? Quem está nos vendo não pode ter esse bicho em casa. Mas a gente está cuidando só para soltar, porque ele estava morrendo. Aí a polícia ambiental não pode pegar por causa da gripe aviária, e o Bremar, que é da Petrobras, faz uma propaganda, Petrobras, né? Propaganda que não destrói o planeta, que ajuda todo mundo, não pode pegar também. Então ninguém pode pegar nada, mas a gente pega. Porque se eu vejo um animal morrendo e eu solto, eu perco minha humanidade.
e vocês também, tá bom? É, é isso, tá. Ah, que livro lindo que você tá lendo do Osho, maravilhoso, um dos melhores livros, O Barco Vazio, maravilhoso, hein, maravilhoso mesmo, Self Mastery. Amor de amor e mais amor ainda a todos vocês. Gratidão. Gratidão, meus irmãos, gratidão.